Então a gente usa a nossa força da autonomia muitas vezes para sair de dependentes situações, de sair de situações de relacionamento com pessoas que a gente acredita que não cabe mais a nós estar naquela situação. Vamos para um conselho para essa semana. Quais energias nos aguardam? O que a gente precisa estar prestando atenção? E como que está a nossa questão energética com os 4 elementos, tá? Então vamos olhar onde está a nossa consciência, o que a gente precisa olhar para essa semana, o que a gente precisa focar para que a gente consiga buscar internamente essa força de vontade para conseguir superar os obstáculos, superar os medos, superar as inseguranças. Então a gente precisa estar consciente disso para essa semana. Toda vez que a gente busca um oráculo, busca um conselho oracular, significa que uma parte nossa identifica que a gente precisa buscar também o nosso semelhante na natureza. Então o oráculo ele traz à tona qual o aspecto energético dos 4 elementos a gente está se sintonizando e qual qualidade desse aspecto energético a gente está se sintonizando, tá? Então a gente vai compreender como que isso vai estar reverberando na nossa aura, no nosso campo eletromagnético, para conseguir direcionar melhor as nossas escolhas, as nossas prioridades. Então o ponto aqui vai ser em relação aos chakras e em relação a como a gente lida também com o tempo das coisas, como que a gente lida com o que é básico para nós, né, que são as nossas prioridades. Então vamos lá. Primeiro aspecto vai ser o oráculo, né, os selos oraculares, 3 cartas do selo. Então vamos lá. O primeiro aspecto que saiu, a gente precisa tomar atenção, é o nível de consciência do som. Essa semana que eu falei do dia 27 ao dia 2, pede muito para que a gente se volte a escutar o nosso som interno. Por quê? Porque vai ser um nível de consciência onde vai estar mais no aspecto sombrio. O que significa isso? Que vai ser algo que, se a gente não parar para escutar, a gente pode estar tomando decisões muito precipitadas. Quando acontece uma situação e a gente não faz parceria com o nosso som interno, normalmente a gente começa a entrar num ciclo, num enredo energético de deduções, de precipitações, de frustrações, de irritabilidade, de não buscar compreender o que dentro de mim eu entendo dessa situação.
Quando a gente age na vida sem escutar o nosso som interno, é quando a gente não quer buscar dentro de nós o nosso autoconhecimento para tentar entender qual virtude que eu tenho, que a carta que saiu da convergência é essa, então essas cartas que vocês precisam buscar. Então, dentro de mim, quais virtudes eu tenho para lidar com essas situações que se apresentam, né? Vamos supor que nós estamos, que esse período para as pessoas que estão num relacionamento seja um momento onde que a não compreensão com esse parceiro acaba não trazendo um diálogo saudável para essa relação, né? Quando isso acontece, é quando nesse momento de troca que nós temos uns com os outros, a gente não busca o nosso som interno. Então a gente não busca compreender o que aquela informação está reverberando dentro de mim, né? Quando o nível de consciência do som ele está na sombra, muitas pessoas tendem a não escutar esse som interno e partem para esses aspectos mais densos dessa qualidade, que seriam essas precipitações, as deduções, né? Um exemplo claro de dedução, para um exemplo, é, por exemplo, tu presenciar um acontecimento e daquele acontecimento tu tirar uma conclusão sem antes buscar o conhecimento da história. Então, quando a gente parte na vida com essas precipitações, com esses pré-julgamentos, com esses pré-conceitos não totalmente vinculados a uma realidade, a gente parte na vida totalmente despreparado e totalmente desconectado do que nós realmente somos. Então, quando a gente coloca a nossa consciência do som na sombra, a gente não presta muita atenção no que a gente quer. A gente muitas vezes se coloca em situações de risco, a gente muitas vezes se coloca em lugares perigosos, né? Muitas vezes pessoas elas escapam, elas se colocam em um aspecto mais positivo na vida porque elas escutam o som interno, né? Então, vamos supor que tu está num relacionamento com alguém, né? É muito interessante que durante essa semana você procure buscar entender dentro de ti o que aquela parceria reverbera na tua vida, né? Que tipo de relação que tu tá tendo, que tipo de pessoa com quem tu tá convivendo. Então a minha dica é para que a gente busque realmente esse som interno. E como é que a gente vai fazer isso? Buscando as nossas virtudes. Virtudes é tudo aquilo que a gente reconhece dentro de nós. A virtude não é aquilo que os outros dizem que eu tenho. O que os outros acreditam que eu tenho é um aspecto da perspectiva deles, né? Virtude, ele faz parceria com o autoconhecimento. Então, toda vez que tu quer colocar as tuas virtudes no mundo, tu precisa conhecer a si mesmo, saber internamente o que você reconhece como uma virtude, né? Então, tudo aquilo que tu reconhece como sendo um talento natural teu, pode ser uma constância, pode ser uma paciência, pode ser um senso de justiça, de fraternidade, né? Tudo aquilo que a tua consciência consegue perceber essa construção interna é uma virtude. Então, nessa semana a gente precisa buscar internamente essas virtudes para conseguir colocar luz nessa sombra aqui, nesse nível de consciência do som na sombra. Então tu precisa buscar internamente o que tem de mais virtuoso dentro de si, para que quando você se depare com uma situação, você consiga lidar, você consiga iluminar e se lembrar
que antes de tomar uma decisão, antes de colocar a sua voz no mundo, você precisa escutar o seu som interno para ver com qual parte sua você quer se sintonizar, qual aspecto da sua consciência você quer escutar, tá bom? E o movimento Yang é buscar a tua autonomia, né? Autonomia aqui é quando a gente faz, a gente usa a nossa força de liderança de nós com nós mesmos, com o mundo. Então a gente usa a nossa força da autonomia muitas vezes para sair de dependentes situações, de sair de situações de relacionamento com pessoas que a gente acredita que não cabe mais a nós estar naquela situação. A gente muitas vezes usa a força do nosso nível de consciência, de autonomia, para entender que a gente só consegue mudar a nós mesmos, nós não conseguimos mudar os outros. Então eu utilizo a força da autonomia para sair desses ambientes, né? Muitas vezes a gente acredita que para o mundo ficar melhor todo mundo tem que mudar, menos a gente, né? Mas esse não é o ponto da autonomia. A autonomia é se eu quero mudar, se eu percebo que eu preciso criar um ambiente mais favorável para o meu crescimento, se eu preciso estar em relações mais saudáveis, porque eu acredito que o mundo ele possa ser um lugar melhor se todo mundo agir com mais bondade, com mais gentileza, né? Sendo amorosos um com o outro, eu vou me desenvolver melhor. A autonomia nos dá consciência de que se aquele ambiente não está favorável ao meu crescimento, eu utilizo a força da autonomia para que eu me conduza a novos ambientes. Então, essa condição do nível de consciência da autonomia faz com que a gente consiga fazer parceria com as transformações, né? O 2 e o 4 é quando a gente consegue fazer as parcerias com as transformações que a gente precisa fazer, né? O quanto que a gente precisa ser misericordiosos com nós mesmos, o quanto que a gente precisa buscar esse equilíbrio entre as relações para a gente saber qual é o nosso papel, para que a gente não se perca nesses papéis, né? Para que a gente não acredite que a gente tenha que ser o salvador das pessoas. Todo mundo tem um nível de consciência de autonomia, todo mundo pode e deve buscar a sua autonomia, né? Então o que cabe a nós nesses ambientes é buscar esse som interno, né? Buscar a virtude e a autonomia para iluminar esse som interno e muitas vezes para que a gente se retire dos lugares que a gente acredita que não faz mais parte da nossa essência. Então prestar bastante atenção nisso nessa semana, né? O quanto que os ambientes que eu vivo, o quanto que a galera com quem eu me relaciono está alinhada com essas transformações que eu preciso fazer na vida. E buscar realmente momentos de solitude, né? Solitude é estar saudável com a sua própria companhia. Solitude é esse movimento de saber conviver com a sua presença, sem a necessidade de ter outras pessoas, né? Quando a gente se afunda na solidão, é porque a gente está insatisfeito até com a nossa companhia, né? Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar de dentro para fora, para que a gente consiga ver paz nesses momentos de solitude. Porque é nesses momentos de solitude, pelo menos para mim, que onde eu busco escutar esse som interno, o que a minha consciência fala sobre essa situação, sobre essas pessoas, sobre o meu trabalho, né? O foco dessa tiragem é prioridades, então o quanto que eu preciso buscar essa escuta ativa de mim para mim mesmo, né, da minha consciência, dessa conversa interna, para que eu consiga realmente definir as minhas prioridades e a partir disso
eu usar a minha força de autonomia e as minhas virtudes para colocar essas prioridades no mundo, né? Só com tempo de qualidade, só com dedicação, com constância, assiduidade, que a gente consegue usufruir e fazer as plantações certas do que a gente quer para a nossa vida, né? Vou tirar um tarozinho agora para a gente entender o aspecto. Aqui é da consciência. O tarô, eu vou utilizar ele para entender o aspecto energético dos elementos, né? Terra, fogo, água e ar, e dos arquétipos também, né? Que movem também a nossa consciência, né? Tirar 3 também. Ó, viu? O que nós não estamos tendo consciência a nível energético, né, dos elementos? Ainda está faltando a gente fazer as queimas necessárias. Na sombra saiu Age Paus. O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter consciência do momento presente, né? A gente precisa estar inteiro nas queimas que a gente precisa fazer, né? O arquétipo do As de Paus, ele fala muito sobre a fênix, né? Que é aquele momento onde a gente renasce, né? A gente queima a nós mesmos para que a gente, a partir dessa transformação, nasça com uma nova consciência. Então, esse período ele vai pedir muita presença para vocês entenderem o que vocês precisam queimar, né? Quais parcerias vocês precisam queimar. Porque só quando a gente queima algumas parcerias que não fazem mais sentido, a gente cria espaço. Então é criar espaço para que o novo nasça. Então essas cartas conversam nesse sentido. Porque vocês precisam criar espaço para que o novo nasça. Porque só assim vocês vão ter autonomia de alcançar o sol de vocês. Né? O sol fala sobre esses aspectos da gente estar no centramento de quem nós somos de fato. Né? Quando a gente realmente tem uma essência, né? Tem até a roda da fortuna aqui, então é quando a gente consegue colocar os nossos talentos no mundo, é quando a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente sente que traz um desenvolvimento para nós. Né? Então todo esse movimento interessante de iluminar as sombras de vocês nesses aspectos vão estar trazendo à tona a essência de vocês, vão mostrar realmente nesses ambientes quem vocês de fato são, né? Vocês não precisam ter medo de serem quem vocês é, né? Vocês precisam ter uma flexibilidade de entender, né? Isso o Cavaleiro de Pentáculos diz, né? Pelo menos para mim, vocês precisam ter flexibilidade e entender que vocês estão num processo de construção, né? Então essa construção ela faz com que a gente desenvolva um aspecto seletivo do coletivo, né? Então, dentre as coisas que estão no coletivo, o que eu quero construir para mim? O que eu quero desenvolver? Quais partes minhas eu quero transportar para fazer as transformações necessárias, né? Então, o Cavaleiro de Pentáculos ele vai estar vindo com essa força de construção, né? Cavaleiro de Pentáculos, na minha linguagem astrosófica, ele trata muito de um aspecto de quem nasceu em setembro, né? Então fala sobre realmente essa construção que vocês fizeram, né? Estão vindo a fazer. Então vocês precisam entender que vocês também estão colhendo não só
coisas materiais, essa construção, ela também está sendo do ser de vocês, né? Vocês estão se tornando outras pessoas, vocês estão projetando a vida de vocês para um ideal, né? Então o Cavaleiro de Pentáculos, ele vem trazer essa consciência de que os nossos frutos, as nossas construções, elas estão alinhadas a partir daquilo que a gente enxerga como um semelhante da natureza, né? Ou aquilo que é um semelhante para mim. Então essa construção, ela também é uma construção interna. Aprendam a valorizar as construções internas de vocês. É isso que o oráculo ele pede aqui. Entendam que vocês desenvolverem a virtude de vocês e a autonomia de vocês nessa semana vai ser muito mais valioso do que as construções materiais, né? A nossa construção interna são os aspectos positivos das energias da natureza que a gente vai semear pela vida toda. Então essa semeação, né, pela vida toda vai fazer com que a gente tenha esse fruto pela eternidade, né? Essas semeaduras que a gente faz, elas ecoam pela eternidade. Então é como se vocês tivessem que ter um olhar mais amoroso em relação a essa pessoa que vocês estão se tornando. Entende? Valorizarem quem vocês estão se tornando. Nessa pessoa feliz, essa pessoa alegre. Vocês não são aquilo que as pessoas dizem que vocês são. Vocês são aquilo que vocês identificam que vocês são e que vocês identificam quem vocês querem se tornar. Tá bom, gente? Então realmente busquem essa centelha divina interna de vocês para que vocês consigam buscar mais leveza, né? Consigam buscar mais flexibilidade e compreendam que o desenvolvimento de vocês não é só material, né? Ele não pode ser voltado só à matéria. Ele precisa ser entendido que a maior construção que a gente faz ela é interna, que é aquela construção que nos faz ter cada vez mais autonomia, que cada vez mais a gente consiga trabalhar com aquilo que a gente gosta. Tá bom, gente? Então, eu acredito que seja esse o conselho para todo mundo, né? Esse é um conselho geral para planetário para todas as pessoas, né? Eu espero que tenha fazido sentido na semana de vocês, né? Para mim já tá. Depois eu vou dar mais uma olhada, mas realmente já dá para perceber esses movimentos acontecendo no nosso dia a dia, né? Depois me conta se fez sentido, se vocês estão fazendo esse movimento de colocarem no mundo quem vocês são, né? Se vocês realmente estão buscando tirar esse nível de consciência do som da sombra, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção para quem chegou até aqui o vídeo, né? Eu acho que eu vou postar nas redes sociais, mas se eu postar no YouTube, não esquece de dar uma curtida, deixar um comentário, né? Se fez sentido, como é que tá a vida de vocês nesse momento, como é que estão os desafios, né? Quero estar muito aqui contribuindo para o crescimento de vocês, para o meu crescimento, para o crescimento de todo mundo que acredita que o oráculo, que o tarô são ferramentas de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Certo, gente? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!